Então, vamos nessa, conheça os cursos de tecnologia nas universidades e o meu convidado é o quase doutor Juarez, certo? E eu vou deixar claro aqui, ó, vou colocar aqui na tela para vocês o contato dele, ó. O Juarez, galera, eu já vou adiantar para vocês, vou dar um spoiler, tá? O Juarez foi meu aluno no pré-vestibular, certo? Mas olha só a trajetória da figura. O cara é técnico em mecânica de precisão, graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, mestre em ciência da computação, aluno de doutorado sanduíche e aluno de doutorado, então, em ciência da computação. Por isso eu coloquei quase doutor. O Juarez, então, aí está finalizando o seu doutorado e claro que eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Se você quiser também entrar em contato com ele, aí é no arroba Juarez com 3 Zs, tá? Juarez ZZ Monteiro, você encontra ele no Instagram. Então, peraí, tô ligando pro Juarez, ele vai aparecer aqui na tela, galera, e está aqui o nosso convidado de hoje, o Juarez. Por favor, Juarez, seja muito bem-vindo, obrigado por ter recebido esse convite e também, por favor, se apresente, fale mais de você. Oi, pessoal. Obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite também quem está nos assistindo. Eu agradeço o convite. Eu acho que é sempre uma baita oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória e talvez dê uma luz para alguém que queira começar na área da TI, que esteja interessado, e começar a colocar os pingos nos is e entender como é que é essa área, né, antes de ingressar aí num curso que tem várias dificuldades, vários desafios, mas também tem muita coisa boa que é a área da TI. Pois é uma das áreas assim mais comentadas no mundo hoje, né? É uma área que cresceu muito e eu acho que tem tudo para crescer também. E eu vou querer também saber de ti, da tua trajetória também, um pouco da tua trajetória. E a gente vai conversar aqui. Eu vou puxar aqui alguns assuntos. Eu tenho umas listinhas aqui de áreas da TI para você me explicar aí como é que funciona, como que trabalha mais especificamente, como é que funcionam essas áreas. Mas primeiro, me conte um pouquinho mais, ou conte mais um pouquinho da tua trajetória para nós aí, por favor. Claro, sem problema nenhum. Então, como o Henrique comentou, eu comecei na área de mecânica, sou técnico em mecânica de precisão. Por motivos financeiros mesmo, eu não consegui ingressar direto na TI, então eu consegui fazer um curso gratuito na área de mecânica. Comecei a atuar, então segui aquela lógica, poxa, já sou técnico em mecânica de precisão, por que não fazer uma engenharia mecânica, né? Então eu iniciei meus estudos na engenharia e chegou um ponto que bateu mais forte um lado de, olha, eu acho que eu tenho que fazer o que eu gosto, eu acho que só o prestígio de uma área não significa que tu tem que seguir aquela área, então começou a me bater isso muito forte, eu comecei a juntar o meu salário para conseguir fazer esse estudo por fora, me manter um certo tempo, e aí eu botei na minha cabeça, não, eu acho que eu consigo entrar numa faculdade federal, eu acho que né, eu sei que existe uma dificuldade grande nisso, mas eu acho que eu consigo, eu baixei minha cabeça e, poxa, vou fazer um pré-vestibular, nem que seja pouco tempo, para recapitular tudo aquilo e fortalecer algumas matérias, e eu vou entrar numa faculdade federal, vou fazer TI, porque é o que eu gosto, e ponto final. Tá, um parênteses aí, peraí. E nessa etapa, por exemplo, no colégio, na escola, tu já tirava notas boas, assim, da área exatas, matemática, física, química. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Sim, eu sempre gostei bastante de áreas exatas, eu gostava muito de física, eu gostava muito de matemática também. Talvez não era conhecido como o melhor aluno, mas eu realmente gostava bastante dessas áreas. Eu acho que é até legal desmistificar um pouco isso, assim, porque muita gente, quando começa a ligar a área da TI, pensa, poxa, mas eu não gosto de matemática, não tem por que eu fazer TI. Na verdade, não é bem assim. Claro, tu vai te confrontar com algumas cadeiras de cálculo, de matemática, dependendo do curso que tu escolher, mas não necessariamente tu vai acabar trabalhando com matemática, né? Eu acabei trabalhando, mas não necessariamente tu vai precisar trabalhar com matemática, com cálculo. Então, tu vai te confrontar com algumas cadeiras, mas não precisa ser, olha, necessariamente preciso gostar de matemática para trabalhar com TI, não necessariamente. Talvez tu tenha que gostar mais de lógica do que matemática a Uhum. princípio, né? Ah, top. Não, pode continuar então a tua trajetória. Não, Chegou tranquilo. na etapa do vestibular. Isso, então, quando eu cheguei na etapa do vestibular, eu acabei me matriculando num curso pré-vestibular, foi onde eu conheci essa fera aí, que apesar de um baita professor que foi para mim, a gente acabou fazendo uma amizade muito legal. Fora do curso, a gente acabou
se tendo os mesmos gostos, conversando, e a gente acabou mantendo esse contato aí, e eu acho que isso aí foi muito bacana para a gente. Eu encontrei o vestibular, que eu gostaria de fazer, eu acabei entrando em análise de desenvolvimento de sistemas pelo IFRS, né? Muita gente chama de IF, IF, tem vários nomes, né? Mas aqui, para a gente chama de IFRS. Foi uma faculdade federal, foi uma graduação que a gente chama de tecnólogo, né? É um curso que tu pode prestar concurso público, como né? Porque é um curso superior mesmo. Algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, às vezes, olha, mas tecnólogo é graduação? Não é? Não, realmente é graduação. E é de Tanto que eu 3 anos, né? Isso, são 3 anos, eu É, acabei é. estudando segunda a sábado, né? Porque era uma Uhum. característica da federal onde eu fiz ali, e com isso eu consegui depois entrar no mestrado, depois, consequentemente, no doutorado. Então, acho que desde o começo ali foi uma realização para mim, porque, de novo, eu vou bater naquela tecla de fazer o que gosta, né? Porque isso aí para mim fez total diferença, assim. Acho que qualquer dificuldade que uma federal ou qualquer outra, até uma faculdade particular apresenta em algumas cadeiras que o pessoal julga ser muito difícil, quando tu encara alguma coisa com realmente tu gosta, assim, tem aquela paixão, assim, tu encara de uma maneira diferente, sabe? Ela vem aquela dificuldade, mas tu, não, peraí, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso daqui e vai passar. E realmente passa, assim, né? Então, eu até brinco, eu gosto de dizer que a última prova mais fácil que a gente faz é o vestibular, né? Porque depois só vem bomba na faculdade. Mas aquelas experiências e desafios bem legais, assim, que a gente acaba passando, né? Eu comento também sobre essa etapa do vestibular, que para quem é pré-vestibulando, é certamente uma das etapas mais difíceis da vida, né? E em termos assim de profissionalmente, né? Em termos da carreira profissional e de estudos, né? Com certeza é bem mais difícil que o ensino médio, e a etapa do vestibular é muitas vezes maçante para muitos cursos, né? Quem quer cursos muito concorridos é realmente maçante, é desumana. E como é que fica depois, né, do vestibular? Aí depois só piora, né? Só piora. E mas ninguém se arrepende, né? Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado realmente o curso que escolheu e que tenha gostado, ou não tem problema nenhum também de mudar de caminho depois, porque às vezes a gente entra num curso superior e se abre tantas oportunidades, tantos caminhos que a gente nem imaginava que existia, que não tem problema nenhum a gente dar guinadas na nossa carreira, né? Eu mesmo dei uma guinada logo depois que eu entrei na universidade, no meu segundo semestre que eu comecei a guinar para a área da educação, porque eu queria ser astrônomo, queria ser pesquisador, e acabei migrando para a área da educação. Então, assim, não tem problema nenhum a gente também se decidir, não é a carreira que eu estava esperando, ou enfim, na época que eu tinha lá os 16, 17, 18, 19, até 20 anos ali, que é a maioria do pessoal que está no pré-vestibular, às vezes não tem, assim, na época tem um caminho a seguir, mas às vezes aquele caminho você acaba descobrindo outro, ou se descobrindo que não é aquele caminho, na verdade é outro que tinha que seguir. Ou seja, não tem problema nenhum também a gente trocar depois no meio da andada ali, quando a gente já está caminhando no nível superior, se a gente quiser dar uma guinada, não tem problema nenhum também. Tu chegou a ter em algum momento essa vontade, esse descobrimento de tipo, caraca, isso aqui é a área que eu queria mais. Eu estava imaginando que eu ia seguir por esse caminho e em algum momento apareceu essa guinada, tipo, caraca, é isso aqui que eu amo mais fazer. Nossa, diversas vezes, assim, eu acho que isso é muito normal, assim, eu acho que isso está muito ligado à tua maturidade, assim, porque a gente acaba se conhecendo nesse processo, né? Toda essa Uhum. parte de vestibular, eu lembro que eu ficava muito nervoso, assim, então era muita pressão, porque eu tinha juntado dinheiro, era algo que para mim que era bem assim, nossa, eu preciso passar, né? Eu preciso realmente passar, então é sempre muita pressão, muito desafio, a gente coloca aquilo como se fosse algo único, uma tentativa única, mas na realidade não é, né? Na realidade a gente acaba se conhecendo, a gente acaba amadurecendo, a gente acaba tendo novos gostos, né? Então a gente gostava de uma certa coisa, depois a gente acaba amadurecendo, gosta de coisas diferentes. Eu acho que isso é extremamente normal, assim, e eu acho que isso faz parte do processo, né? Faz parte de tudo, assim. Um exemplo é que quando eu comecei na faculdade, eu realmente o dinheiro estava esgotando e eu precisava trabalhar. Então, antes de começar a faculdade, porque a gente passa no vestibular, tem aquele período ali até começar a matrícula, começar as cadeiras, tem uns 2, 3 meses. E eu já estava pensando, nossa, eu preciso trabalhar, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um dinheiro para conseguir me manter. E aí, o que eu fiz? Eu acessei a grade curricular do curso que eu ia fazer e eu comecei a pesquisar quais eram as cadeiras mais importantes para eu conseguir um estágio. Então, as que eu percebi ali no momento da minha carreira, no momento da minha início da minha faculdade, foi banco de dados e lógica de programação, né? Que eu até tinha comentado sobre lógica. Lógica de Uhum. programação é a primeira coisa que tu te depara quando entra num curso de TI.
Então, eu adiantei essas cadeiras por conta própria, assim, olhando vídeos de YouTube, olhando, nossa, diversos livros, assim, de vídeo de YouTube, aprendendo a programar sozinho, que foi bem difícil, porque quando a gente é guiado por uma pessoa que sabe, é totalmente diferente. Uhum. Mas eu comecei a aprender sozinho e eu, antes de começar o próprio meu curso, antes de estar matriculado no primeiro semestre, eu já estava largando o currículo e eu consegui já um estágio antes de estar matriculado. Então, a primeira semana de faculdade, eu me matriculei e já peguei meu estágio garantido já. Então, eu comecei a trabalhar numa área de suporte técnico mesmo. Eu ajudava o pessoal a configurar computador mesmo, remoto, para várias empresas. Não era o que eu queria, eu já tinha visto isso de cara, assim, até acho que isso é uma coisa que a gente está comentando, né? Era o que tu queria, tu sempre sonhou com isso? Não, não era, não me via fazendo aquilo, mas era o que tinha, né? Eu acho que a experiência é válida, eu acho que não tem como a gente mensurar o valor de uma experiência, né? Então, ali, na própria empresa, eu era muito metido, então eu já comecei a dizer, como é que eu faço para trabalhar na área tal de dados ali? Eu queria trabalhar naquela área também, eu queria ver como é que era, e isso eu já fui me enturmando, já fui mudando de área, e já fui aprendendo cada vez mais, né? Então, acho que a gente realmente, às vezes a gente precisa testar algumas coisas, a gente precisa perceber que, olha, alguns conceitos que a gente deixa definido na nossa cabeça, que, olha, tem que ser assim para sempre, tem que ser desse jeito, às vezes não é, né? Às vezes a gente acaba descobrindo um outro gosto, até talvez que nem o professor Henrique comentou, a gente, quero migrar de área. Tem muito problema nisso, não vou fazer isso, não. Tu tem que se planejar, e se for realmente algo que tu realmente quer fazer, olha, segue em frente que vai dar tudo certo.